Vamos só revisar o que a gente viu na aula anterior, nas últimas aulas. A gente viu a relação entre as variáveis de rotação e as variáveis de translação. Aí a gente fazia analogia da posição com a posição angular. A gente também tinha analogia da velocidade com a velocidade angular, que era o ômega, lembra? Não é W. E a gente tem analogia da aceleração com a aceleração angular. E esse aqui é só analogia, tá? Mas a gente aprendeu também a fazer a relação a partir de uma encontrar a outra, que era posição igual a θr. A gente também tinha que a velocidade era igual a ômega r. E a gente também tem que a aceleração igual a alfa r. Lembra que essa aqui é a aceleração tangencial que a gente tinha, não confundir com a aceleração centrípeta que aponta para o centro. Então a gente fez a parte de cinemática, que basicamente estudava o movimento, mas não se preocupava com as causas. Lá no ensino médio você deve ter ouvido o professor falar bastante isso. Cinemática, estuda o movimento, não se preocupa com as causas que fizeram esse movimento acontecer. Dinâmica, aí você tenta modificar esse movimento e se preocupa com as causas. É mais ou menos isso. Aquela mesma história. Mas cinemática são aquelas equaçõezinhas que a gente descreve o movimento. E aí na dinâmica a gente vai trabalhar com energia e outras coisas. Então hoje a gente vai aprender a calcular a energia cinética associada a rotações. Então, energia cinética. Para mim, esse conceito de energia é a coisa mais importante que você pode aprender em física para a sua vida. A questão do que é energia, para que ela serve, calcular talvez nem tanto, mas você ter a noção concreta do que é energia na sua cabeça, provavelmente é a coisa mais importante que você vai aprender de física e a coisa que você leva para a sua vida. Por quê? Vamos dar alguns exemplos aqui, ó. A gente viu lá em Física 1 como que calculava a energia cinética. Então vamos calcular a energia cinética translacional. Vamos imaginar que você tem um carro, vamos ver aqui o tamanho do carro. Você tem um carro e aí você acelera ele, e aí você olha no seu odômetro, que mede a velocidade, e aí você vê que a sua velocidade, qualquer velocímetro, né? Odômetro eu acho que é quanto você percorreu. Você olha lá no velocímetro e a velocidade desse seu carro está igual a, vamos chutar aqui, 108 km por hora, só para dar um valor exato. Então, essa é a sua velocidade. E aí você olha no manual do seu carro, a massa desse carro é de aproximadamente 800 quilos. Então, você acelera o seu carro e você tem uma massa, a massa dele. E aí você aprendeu lá em Física 1 que você consegue calcular a energia cinética dele. Algumas pessoas usam E, e eu vou usar o K, que é de energia cinética em inglês. E aí você aprendeu que energia cinética é mv² sobre 2. Então, se você tem a velocidade, você tem a massa, você conseguia calcular a energia associada a esse movimento. Então, o fato desse carro estar a 108 km por hora, isso quer dizer que ele tem uma energia, e como é associado ao movimento, a gente chama isso de energia cinética. Então, vou só fazer as cores aqui para facilitar. A massa vermelhinha e velocidade verde. Então, a gente consegue calcular. Primeiro, não está no sistema internacional a velocidade. Então, você faz a conversão, isso aqui vai dar 30 metros por segundo. Eu coloquei o valor exato de 108 km por hora para converter para 30 metros por segundo, só para ficar mais fácil. Então, a gente utiliza o sistema internacional, consegue calcular, a massa são 800 quilos, a velocidade é 30. Então, você consegue fazer essa conta, lembra de dividir por 2. E aí, isso aqui é a energia associada a esse movimento do carro, vão te dar 360 mil joules. Então, a energia associada ao movimento desse carro, 360 mil joules. Ó, a unidade, energia é sempre joule no sistema internacional. E agora vamos pegar um segundo exemplo, só para você entender como essa questão da energia é importante. Agora, vamos pegar outra situação do seu dia a dia, que é você tomando banho. Vamos pegar aqui. E aí você olha lá no manual do seu chuveiro, dependendo do chuveiro que você tem, mas em geral vai estar dizendo que a potência desse seu chuveiro é igual a 5.000 watts.
quando você compra o chuveiro, vai estar lá 5.000, 7.000 watts, depende do chuveiro que você tem. O que isso quer dizer? Quer dizer que você gasta na temperatura máxima 5.000 joules de energia a cada segundo. Então já repara que a gente está falando de joule aqui, está falando de joule aqui, é energia, tudo a mesma coisa. Então você liga seu chuveiro 5.000 watts, quer dizer que a cada segundo ele consome 5.000 joules de energia. Vamos supor que você demore para tomar banho 15 minutos, um banho normal. Vamos supor que você demore, que caneta tá estranha, 15 minutos. Isso aqui dá igual a 900 segundos. Então, o que você tem aqui? Ó? A cada segundo, você gasta 5.000 joules de energia. No seu banho, você demorou 900 segundos. Então, a energia, agora eu estou utilizando E, porque o K, apesar de K ser energia, ele já te indica que a energia é associada ao movimento. Então, se você utiliza aqui o seu chuveiro de 5.000 watts durante 15 minutos, ó, 1 segundo, 5.000. 900 segundos, quanto que dá? Faz a regra de 3, é só multiplicar um pelo outro. Então, se eu quiser saber a energia, é só pegar 5.000 e multiplicar por 900. Isso aqui eu fiz a conta antes, para não errar igual da última vez. Isso deu 4.500.000 joules. Então, olha só, você consegue acelerar o seu Fusca com essa energia do banho. É a mesma coisa, tá? É a mesma moeda. A energia é a moeda do nosso universo. A energia que você gastou para acelerar o seu Fusca para 108 km por hora é aproximadamente menos de 10% da energia que você gastou para tomar seu banho. E você consegue converter uma energia na outra, energia cinética, e nesse caso aqui, energia térmica, consegue fazer sim. Você tem equipamentos, por exemplo, uma usina hidrelétrica, você usa a velocidade da água, que é energia cinética, para criar energia elétrica. Você consegue converter uma energia na outra. Então, olha só, a energia está em todas as coisas do seu dia a dia. Vamos pegar um terceiro exemplo? Vamos supor que você está comendo uma traquinas agora. Aí você está comendo uma traquinas e você olha lá na embalagem dela e tem atrás a informação nutricional. Aí você olha aqui ó, na sua traquinas e está escrito aqui, ó, valor energético. Não sei se vocês conseguem ler, mas está dizendo que para cada 3 bolachinhas você gasta não, seu corpo pode gerar 588 mil joules, desculpa. Então, se você comeu 3 unidades, a energia que o seu corpo vai absorver da sua digestão, a energia contida nas ligações químicas da bolacha, que você consegue utilizar para você pensar, acordar, se movimentar, são 588 mil joules, dependendo do alimento que você faz. Você conseguiria transformar essa energia que está dentro da bolacha para a energia cinética? Consegue. Quando você come bolacha, você pode andar, por exemplo. Então, você está pegando essa energia e está transformando em energia cinética. Você pode transformar essa energia em energia térmica? Pode, seu corpo produz calor. Então, você transforma essa energia que você tem e você transforma ela em outras maneiras. Lá para frente, a gente vai ver que você não consegue ter eficiência 100%. Então, você sempre perde um pouquinho nessa conversão. Mas você sempre tem, é mais ou menos a energia não se perde, você não consegue transformar ela 100% de uma forma ou outra, você sempre perde ela na forma de calor. Você tem uma eficiência que não é 100%. A gente vai ver isso na segunda lei da termodinâmica. Mas a lição que fica é que a energia ela transforma de uma maneira para outra. Por isso que energia, para mim, é a coisa mais importante. Vamos ver só um último exemplo aqui, ó, de aplicação de energia. Essa aqui todo mundo conhece, que é a energia que o Einstein propôs para a gente há mais de 100 anos atrás. Essa equação aqui, talvez a mais famosa do mundo, você tinha que energia era igual a mc ao quadrado. Energia, energia mesmo, todas essas aqui são energias, essas aqui que a gente viu em cima. M é a massa e C é a velocidade da luz. Então, o que a teoria da relatividade fala para a gente?
se você pega a massa, você consegue, a princípio, transformar essa massa em energia. A massa é equivalente à energia. Então, se você perde massa, você tem que transformar isso em energia. E quanto de energia que você gera a partir dessa massa, multiplica pela velocidade da luz ao quadrado. Então, vamos supor que você tem 1 quilo, hipoteticamente. Você tem 1 quilo, pode ser de qualquer coisa, 1 quilo de arroz. E aí você quer transformar todo esse 1 quilo em energia, você quer fazer ele desaparecer, tipo aqueles filmes de ficção científica. Quanto de energia dá isso? Então a gente tem 1 quilo, a velocidade da luz é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, e aí você precisa fazer isso ao quadrado. Isso aqui vai dar para a gente 9 vezes 10 na 16 joules. Isso, para quem não está acostumado, é 90 ponto. 1, 2, 3 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 joules. Então, se você conseguisse transformar 1 quilo de qualquer coisa em energia, você teria aqui 9 vezes 10 na 16 joules. Então percebe que energia é a moeda do universo e ela está presente em todas as situações, é só a gente aprender a trabalhar com ela. Quer dizer que na bomba atômica, por exemplo, você transformou toda aquela energia, toda aquela massa em energia, é um pouquinho menos, tá? Na bomba atômica você quebra o núcleo do urânio e aí os dois núcleos separados que surgem do primeiro, eles têm uma massa menor. E aí essa diferença de massa que é transformada em energia. Não é o átomo inteiro que é transformado em energia, tá? Então um pouquinho de diferença. Se alguém for fazer física moderna, a gente vai ver isso. Então tá aí alguns exemplos de onde a energia aparece no nosso dia, por isso que ela é tão importante para a gente. E hoje, o que a gente quer ver é a energia associada a rotações. Rotação é um tipo de movimento. Então, a energia associada a rotações também vai ser chamada de energia cinética. Eu vou escrever o 2 lá de novo. Energia cinética. E a continuação é que acabou o quadro. Então, qual é o nosso objetivo? É descobrir quantos joules eu tenho quando eu tenho um movimento de rotação. Aí eu vou fazer a dedução para vocês, eu acho que vocês já fizeram no resumo, mas eu vou fazer aqui, vai ficar bem fácil de entender. Então vamos supor que eu tenho um objeto aqui redondo. Esse aqui é o eixo de rotação. E aí ele está girando para cá. Está girando. E esse é meu objeto, que ele está girando. Se você lembra lá de física 1, ele não tem movimento de translação, então se você utilizasse mv² sobre 2, provavelmente daria zero. Mas você, observando, você percebe que tem movimento aqui, então tem que ter uma energia cinética. A gente só não aprendeu a calcular ainda. Então eu vou tentar fazer a deduçãozinha e eu vou separar 3 pedacinhos aqui. 3 pontinhos. Vamos resumir nosso objeto em 3 bolinhas. É claro que ele é um objeto contínuo, mas essa dedução que a gente faz vale para o caso contínuo e para o caso discreto. Então aqui, eu estou girando e essas 3 bolinhas estão girando junto. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a energia cinética delas. De novo, esse meu corpo é um disco e ele está girando. E aí eu estou olhando só para 3 partes dele, 3 bolinhas. E aí eu vou calcular a energia desses 3 pontinhos aqui. Dá pra gente, essa dedução que a gente vai fazer vale para o corpo todo, mas é só para a gente ver de onde veio. Então eu quero calcular a energia cinética, e apesar de eu não saber a energia cinética associada à rotação, eu sei que cada pontinho está se mexendo, então cada pontinho vai ter uma energia cinética. Por exemplo, o pontinho 1, a energia cinética dele, associada ao movimento, vai ser a massa dele, velocidade dele ao quadrado, que é o mv² sobre 2. Já para a partícula azul, mesma coisa. Vai ser 1 sobre 2, a massa dele, v ao quadrado sobre 2. Já para a massa 3, mesma coisa. Então, a energia cinética dessas 3 partículas... Opa, falei 3, escrevi 3. Dessas 3 partículas é a soma da energia cinética individual de cada uma.
3 ao quadrado. Então, essa é a energia cinética associada às três bolinhas aqui que a gente tem. Só que a gente sabe, apesar de que depende... Vou fazer aqui diferente um pouquinho, rapidinho, só para ficar mais óbvio o que eu vou falar agora. Mas é a mesma coisa. Vou desenhar um mais próximo. Apesar de que a gente sabe que a velocidade delas depende da distância, porque a gente tinha lá na aula anterior que V igual a ômega R. Então, dependendo da distância que eu estou ao centro, aqui, ó, a laranjinha está R3, está uma distância R3. A vermelhinha está uma distância ao eixo de rotação de R1. A azulzinha, R2. Então, a gente viu lá na aula anterior que se o R muda, o que a gente tem? A velocidade muda. Então, a velocidade delas é diferente, porque elas estão distantes do centro. Mas a velocidade angular é a mesma, porque quando a verde deu uma volta completa, a azul deu uma volta completa e a vermelha deu uma volta completa. Então, o que a gente tinha na aula anterior? Que a velocidade linear é diferente, mas a velocidade angular é a mesma para todos. Então, essa aqui, ó, o ômega é o mesmo para todos. Apesar de que a velocidade linear é diferente. Então, como que eu vou escrever isso aqui? Eu vou substituir esses V's pela equação ômega R. Por exemplo, eu vou ter que V1 é igual a ômega R1. Por que o ômega eu estou fazendo de outra cor? Porque o ômega é o mesmo para todas as partículas. O V2 é igual a ômega R2. O raio muda. E para a terceira partícula, a mesma coisa. O V3 é igual a ômega R3. O que eu vou fazer? Eu vou substituir isso na equação aqui de cima. Vou substituir o V por isso que a gente encontrou, para os três, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que a energia cinética vai ser igual a meio de M1 vezes ômega R1 ao quadrado mais meio de M2 ômega R2 ao quadrado. Falta a última também. Meio de M3 vezes ômega R3 ao quadrado. Então, o que eu fiz até agora? Calculei a energia cinética translacional de cada partícula e só substitui o V, porque eu sei que V é igual a ômega R. O que eu vou fazer? Tem ômega nos três termos, então eu vou colocar o ômega e o meio em evidência. Então, eu vou colocar o ômega e o meio em evidência. Vai ficar assim, ó. Energia cinética igual a meio vezes o ômega. Aí eu vou ter o que sobrou. Ômega ao quadrado, desculpa, que o ômega está ao quadrado aqui. Esqueci de colocar o quadradinho. Ômega ao quadrado. Ó, porque tem quadrado aqui. Então, o 1 sobre 2, ômega ao quadrado, eu coloquei em evidência. Percebe que tem todos os termos o meio e o ômega ao quadrado. Meio, ômega ao quadrado, então eu coloquei em evidência. E aí sobrou o M1 R1 ao quadrado mais M2 R2 ao quadrado mais o M3 R3 ao quadrado. Então, o que eu só fiz? Só coloquei em evidência. Aí, o que eu vou escrever? Eu vou simplificar um pouco mais. Eu vou pegar essa soma e vou utilizar uma linguagem matemática aqui, ó.
é uma soma, aí eu utilizo a função somatório. Esse aqui, ó, ele me diz que eu estou somando. A gente vai fazer alguns exemplos, vai ficar mais fácil de entender. Mas esse aqui é o símbolo do somatório, porque ele é a letra sigma. Sigma de S somatório. Então, vou somar, isso aqui é igual a somatório de MI, RI ao quadrado em relação a I. Isso aqui a gente vai trabalhar, fazer alguns exemplos, vai ficar mais claro o que eu quero dizer com isso. Mas, resumindo, o que a gente encontrou? Que a energia cinética é ômega ao quadrado sobre 2, somatório de MI, RI ao quadrado em relação a I. Então, fiz a dedução, foi isso que eu encontrei até agora. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um apelido para esse termo aqui, ó. Vou pegar esse termo e vou dar um apelido para ele. Eu vou chamar, escrever aqui, eu vou chamar esse somatório em I de MI ao quadrado, eu vou chamar ele de Isão. Isso que eu vou fazer, eu dei um apelido para esse somatório. Eu disse que ele é uma outra letra Isão. Então, o que eu tenho? Eu tenho que energia cinética vai ser igual a ômega ao quadrado sobre 2 vezes I. Ou, vou só trocar a ordem do I para ficar muito mais bonitinho. I ômega ao quadrado sobre 2. Essa é a equação para o cálculo da energia cinética, que a gente deduziu. O que é a primeira coisa que você tem que notar dessa equação? O que ela me diz? Ela me diz a energia cinética. Como eu calculo a energia cinética associada a rotações, eu preciso saber o valor desse I, que a gente vai chamar de momento de inércia, eu vou ficar um tempinho aprendendo a calcular ele, multiplicado pela velocidade angular ao quadrado dividido por 2. Então, se eu tiver essas grandezas, eu consigo calcular a energia cinética associada a rotações. Ah, mais uma equação que eu não entendo. Então, vamos comparar aqui com o que a gente já sabe. Vamos comparar. Compare. Como é que a gente calculava a energia cinética antes? mv ao quadrado sobre 2. Isso aqui para a parte linear. E para a parte de rotações, como é que a gente faz? I ômega ao quadrado sobre 2. Então, compara aqui comigo. Eu tinha aqui velocidade, agora eu tenho velocidade angular. Eu tinha aqui o quadrado, continuou quadrado. Eu tinha o 2 embaixo, continuou 2 embaixo. E eu tinha aqui a massa, e agora eu tenho o I. Então, tudo que apareceu de novo, velocidade você já sabia que a velocidade era análoga com a velocidade angular, tudo que apareceu de novo foi esse I, que é o momento de inércia. E aí, logo de cara, você já consegue meio que interpretar se ômega era a velocidade para rotações, o I vai ser a massa para rotações. Então, eu defini uma função que é como se fosse a massa para rotações. É isso que é o I, que é o momento de inércia, e a gente vai aprender a calcular ele daqui a pouquinho. Só para exemplificar, vou colocar um exercício aqui, bem simples de a gente fazer, só para utilizar essa equação que a gente acabou de deduzir. Vou pegar aqui, que é o exercício 33. Vou fazer aqui. Exercício 33. Calcule o momento de inércia de uma roda que possui energia cinética de 24.400 joules quando gira a 602 revoluções por minuto. Então, o que ele tem aqui? Ele me dá a energia cinética de uma roda que está girando. E ele me pergunta o momento de inércia. Então, ele me fala a velocidade angular, fala a energia cinética e quer saber o I. Então, vamos lá, relembrando, energia cinética é igual a I ômega ao quadrado sobre 2. Energia cinética associada a rotações. A energia cinética ele já me deu, não é isso que ele quer saber. 24.400 joules. A velocidade angular é igual a 602
revoluções por minuto. Vou fazer de outra cor aqui só para você associar. Percebe que a velocidade angular não está no sistema internacional, então vai ter que converter ela para o sistema internacional. Como que a gente faz isso? Só substituir o que a gente sabe aqui. Então, eu tenho 602. Uma revolução é uma volta completa. Uma volta completa são 2 π radianos. E 1 minuto são 60 segundos. Só substituir e fazer a conta. Vou fazer aqui a conta rapidinho. Fazendo no Excel dessa vez, para eu não errar. Então, isso aqui dá igual a 602 vezes 2 dividido por 60 vezes 3,1415. Então, isso deu aproximadamente 63. Espero que eu não tenha errado. Isso deu aproximadamente 63 radianos por segundo. Lembra que é a velocidade angular. Estava em revoluções por minuto, eu tinha que transformar para radianos por segundo. Agora é só substituir, eu quero saber o I. Eu vou isolar o I dessa equação. Então vai ficar 2 vezes K dividido pelo ômega ao quadrado igual a I, que é o meu momento de inércia. Então é só substituir 2 vezes 24.400 dividido pelo ômega ao quadrado, que é aproximadamente 63. Isso aqui vai me dar o momento de inércia. Então é só aplicação direta da equação. Aí você joga lá na calculadora, vai dar 2 vezes. Confere aí comigo, gente, porque às vezes eu erro nas continhas. Isso deu aproximadamente 12,3. Aproximadamente. A gente não viu ainda, mas a gente vai ver daqui a pouquinho, 12,3 quilogramas metro ao quadrado, que é a unidade do momento de inércia. Então, só fiz esse exercício para a gente ver como funciona a aplicação dessa equação. Bem facinho de utilizar. Então, beleza. O que a gente viu? Já aprendemos a calcular a energia cinética para rotações. Agora a gente precisa entender como é que calcula essa variável nova, que é esse I, que se chama momento de inércia. E para que ele serve? Vamos tentar fazer isso de uma maneira um pouco mais devagar. Vou separar o quadro aqui no meio. Eu tenho número 3, momento de inércia. Opa. Momento de inércia. Esse é o I, que é o que a gente viu agora há pouco. Então, só escrevendo a equação para o cálculo do momento de inércia é igual a somatório de MI RI ao quadrado. Lembra que eu fiz para 3 bolinhas só, para aquelas 3 bolinhas coloridas, mas você pode estender isso, imagina que são infinitas bolinhas, aí essa soma é só maior. Não tem nenhum problema. Opa. E aí, lembrando que a unidade, acabei de falar, nós vamos ver formalmente, é quilograma metros ao quadrado. Por quê? Olha só, massa em quilogramas e R é a distância que é dada em metros. Como a distância está ao quadrado, então a unidade é quilograma metro ao quadrado. Por isso que dá quilograma metro ao quadrado. É só multiplicar o que a gente tem na nossa equação. Relembrando, fazendo a nossa analogia lá em cima, o momento de inércia é a massa para rotações. Já vamos ver o que isso quer dizer. Massa para rotações. Vou colocar entre aspas aqui, ó, a massa para rotações. E uma propriedade muito importante dela é que ela depende do eixo de rotação. Depende do eixo de rotação. O que eu quero dizer com isso? O momento de inércia ele não é uma propriedade intrínseca do corpo, tipo massa. Massa é sempre... Pega uma caixa de leite, é 1 quilo, é sempre 1 quilo.
Já o momento de inércia não é assim. Você precisa definir qual é o seu eixo de rotação. A gente vai aprender a fazer o cálculo do momento de inércia e aí vai ficar mais claro para que ele serve e qual que é a história desse momento de inércia. E é bem facinho. Tem duas maneiras de calcular o momento de inércia, e aí a maneira que a gente vai ver é só o caso discreto. O caso contínuo envolve integral, e aí talvez fique um pouco pesado para vocês. Então vamos fazer só o caso discreto, que já é o suficiente. Vamos fazer o cálculo do momento de inércia. Eu sei que fica meio confuso no começo, mas depois vai ficar mais fácil. De inércia. Lembrando, se você tiver dúvida de alguma coisa que eu falei, você pode perguntar agora. Eu assisti o vídeo no YouTube, que tá lá. Pode rever quantas vezes você quiser. Deixar o like, só não deixe dislike. E compartilhe com os amigos. É isso? Ou não, né, gente? Cálculo do momento de inércia. A gente vai ver só o caso discreto. Eu já vou explicar a diferença. O caso discreto é aquele que a gente consegue contar o número de partículas. É igual a gente fez no primeiro exemplo lá de cima, que eram bolinhas. A gente tinha algumas bolinhas. E aí, cadê aqui a régua? Não sei girar a régua. E aí a gente tinha 3 bolinhas só, então era o caso discreto. Tá, não sei girar a régua, então vai embora a régua. Como é que deleta isso aqui? Pronto. A gente só tinha 3 bolinhas, esse era o caso discreto. O caso contrário do caso discreto é o caso contínuo, em que você tem um objeto inteiro, que você não consegue contar o número de bolinhas que ele é feito. Qualquer objeto da vida real ele é contínuo, não é discreto. Que você pega um caderno, tem infinitos pontos nele que você pode fazer. Ele é um contínuo, não é um pontinho no espaço. O ponto é uma interpretação matemática que a gente usa para facilitar a nossa vida, mas o universo não é feito de pontos. Não existe ponto no universo. Mas a gente sempre faz essa aproximação matemática para o caso discreto, que a gente sempre trabalha com pontos, que é mais fácil de entender. Mas lembra aí que nada no universo é pontual. Mesmo se você pegar um elétron, se você olha ele bem de próximo, ele não tem uma posição no espaço, ele ocupa várias posições no espaço ao mesmo tempo. Que é aquela coisa que você já deve ter ouvido falar de longe, dualidade onda-partícula. Porque se você. Imagina, vou fazer um exemplo aqui, não tem muito a ver com a aula, mas é interessante. Vamos supor que você tem um elétron aqui. Ó. E aí você aprende ele na escola que ele é uma bolinha. Aí beleza, se ele é um pontinho, que é uma partícula pequena, o que acontece se você for dando zoom nele? Quer dizer que sempre quando você for dar zoom nele, ele sempre vai ser uma bolinha pequenininha? Então vamos, beleza, você deu o zoom, ele continua uma bolinha, você dá mais o zoom, olha ele mais de perto. Comece a perceber que não faz sentido esse negócio de ponto, que você sempre pode olhar cada vez mais próximo. Então seria agora, você deu um zoom nele, ele virou uma bola maior, então ele já não é mais um ponto, ele ocupa uma região no espaço. E aí eu te pergunto, onde que ele está esse elétron? Ele está aqui do lado, ele está nesse ponto, nesse ponto. Cadê? Por que ficou ruim assim? Ele está aqui, ou ele está aqui, ou ele está aqui, ou ele está aqui. Que posição que está esse elétron? A resposta que a gente sabe é que ele está em todos ao mesmo tempo. Então, se você fizer uma imaginação aqui, dando zoom em qualquer coisa, você vai já entender que os objetos ocupam vários lugares do espaço ao mesmo tempo. Não existe esse negócio de ocupar um ponto só. E aí que vem aquela história de onda, porque os objetos ocupam vários pontos no espaço ao mesmo tempo. Em qual ponto que ele está? Em todos, ao mesmo tempo. É estranho? Mais ou menos. Eu acho mais estranho você imaginar que é um ponto. Ponto não faz muito sentido. Mas, enfim. Voltando aqui, ó, o que a gente vai fazer? O cálculo do momento de inércia, aprender a calcular aquele I para o caso discreto, que é o contrário do caso contínuo. Então, vou fazer um exemplozinho aqui. Vou fazer uns 3 exemplos. Até eu terminar o terceiro, você já vai estar achando, nossa, que fácil isso. Na aula presencial, os alunos nossos tomaram que cai isso na prova. E cai. E o pessoal erra, mas ficou na torcida. Vou desenhar um eixo cartesiano aqui, em que a posição é como se estivesse vendo um mapa, tá? Tem quadriculado, mas eu não sei usar o quadriculado, aparentemente, tá tudo torto. Mas finge que tá bonito.
Eu vou aprender a usar régua, na próxima vez eu uso régua. Então, plano cartesiano é igual se eu estivesse vendo um mapa, tá? E aí eu vou colocar duas bolinhas. Lembra que eu estou fazendo o caso discreto? Então, são partículas pontuais. Vou colocar uma bolinha aqui. E vou colocar outra bolinha aqui. Vou só colocar a posição delas. Então, essa partícula vermelha, ela está na posição 1, 1. Coloquei ela, lembra que é um mapa, você está olhando o mapa de cima. E essa partícula azul, ela está na posição 3, 1. Essa é a posição das partículas. Aí eu te pergunto, qual é o momento de inércia desse conjunto de partículas aqui? Qual é o momento de inércia? Aí o que você tem que me falar é qual é o eixo de rotação, porque o momento de inércia depende do eixo de rotação. Então, se eu não te falar o eixo de rotação, você não consegue calcular o momento de inércia. Lembrando, de novo, repetindo, o momento de inércia depende do eixo de rotação. Se você não escolhe o eixo de rotação, não tem como calcular o momento de inércia. Então, eu vou definir o primeiro eixo de rotação, exemplo, vou colocar aqui, ó. Eu estou rodando em relação a esse ponto. O que isso quer dizer? Que é como se fossem as partículas girando assim, estou rodando em relação ao eixo laranja. Então, elas estão, é como se fosse um mixer e que as lâminas estão aqui na ponta. Ó. Então, aqui é o centro do mixer. Então, o que eu estou fazendo? Calculando o momento de inércia. E aí eu escolhi, isso é uma opção sua, que você escolhe, depende do seu sistema. E aí eu te disse que ele é em relação, momento de inércia, vou calcular ele em relação ao ponto 2, 1. Aí eu consigo calcular o momento de inércia. Se eu não te falo qual é o eixo de rotação, você não consegue calcular. Então vamos calcular aqui, ó. Voltando para a equação, eu tenho que I é igual a somatório de MI RI ao quadrado. Quando você tem esses números, essas letras aqui, para um somatório ou para outra função, você substitui para os que você para números 0, 1, 2, 3, é isso que você vai trocando. Lembra que a gente tinha partícula 1, 2 e 3? Então quer dizer que o I vale 1, vale 2 e vale 3 naquele caso. Nesse nosso caso aqui, a gente só tem duas partículas. Então você vai trocar esse I por 1 e por 2. Você escolhe quem você quer chamar de 1, você escolhe quem você quer chamar de 2. Só para não ficar tão óbvio, eu vou chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2, tá? Essa é a partícula 2 e a azul é a partícula 1. Então como que vai ficar isso? Vai ficar M1 R1 ao quadrado mais M2 R2 ao quadrado. Então, esse somatório virou M1 R1 ao quadrado mais M2 R2 ao quadrado. A função matemática somatória, ela só simplifica essa notação, é só para ficar mais bonitinho, mais fácil. Mas é isso que ela está significando nesse caso. Aí eu preciso da massa das partículas. Vamos dar uma massa qualquer. Vou pensar aqui. Vamos supor que... Vou pegar nas minhas anotações. Vamos supor que a vermelha, a massa da vermelha. Estou escolhendo, tá? A massa da vermelha é igual a 2 kg e a massa da azul é 3 kg. Cuidado com as notações aqui. Se eu confundir também, vocês me avisam. Então, o que eu preciso da massa? E eu preciso do R. O que é o R? O R é a distância até o eixo de rotação. Então, vou anotar aqui, ó. R é a distância até o eixo de rotação. Por isso que eu preciso falar para você qual é o eixo de rotação. Então, por exemplo, para a bolinha azul, qual é essa distância aqui? Ó? Essa distância, se você olhar, é 1 metro. Já para a vermelha, qual é essa distância? Também 1 metro. Ah, mas esse aqui, um não é positivo, outro é negativo.
Na realidade, não faz diferença porque você vai elevar ao quadrado essa distância. Então, se você pegar a distância negativa, quando você levar ao quadrado, ela vai ser positiva. Então, a gente olhando ali no nosso plano cartesiano, a gente vê que o R1 é igual a 1 metro. E a gente tem que o R2 é igual também a 1 metro. Então, é só você substituir no cálculo do I. A gente vai ter a massa 1, que eu escolhi como 3. A distância R1 é 1, mais a massa 2 é 1, e a distância R2 também é 1. Então é só você fazer a sua... É 2, desculpa, a massa é 2. Não é 1, não. Aqui é 2. Então você só termina a conta, essa conta dá 5 quilogramas metro ao quadrado. Opa, tá fazendo tudo errado aqui. Quilograma metro ao quadrado. Esse é o momento de inércia desse conjunto em relação ao ponto 2,1. Ainda não fez sentido, então vou calcular mais um, e aí você vai começar a entender para que serve esse momento de inércia. Eu vou pegar o mesmo sistema. Vou até desenhar de novo. Desenhar de novo? Desenhar de novo. Apagar. Não, vou desenhar de novo. Desenhar de novo. Não, vai ficar terrível. Vou fazer em cima daquilo lá mesmo. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu aprender como é que desenha esse negócio aqui direito. É o mesmo sisteminha. São as mesmas partículas, a mesma massa, mas agora eu vou trocar o eixo de rotação. Eu vou colocar o eixo de rotação aqui, ó. É isso que eu vou fazer. Troquei o eixo de rotação. Como que isso fica na prática? Ele vai estar girando assim, ó. Imagina como se tivesse uma cordinha ligando aqui, ó. Só imaginando, tá? Não existe. Pode existir na prática. Como se tivesse uma cordinha ligando e você está girando essas duas bolinhas. Lembra como é que estava girando antes? Agora ele está girando assim, ó. Agora ele está dando a volta. Percebe que o movimento é diferente, apesar do sistema ser parecido, o movimento que eles fazem é diferente. E o meu momento de inércia vai ser diferente. Eu vou querer fazer isso agora em relação à origem, ou seja, o 0, 0. Em relação ao 0, 0. É o mesmo sistema, mas agora eu troquei o eixo de rotação. A massa delas é a mesma, porque eu escolhi as mesmas bolinhas. Então, M2 ainda é igual a 2 kg e o M1 ainda é 3 kg. Só que mudou os R's. Porque a distância até o eixo de rotação agora é diferente. Agora o meu R1 é isso aqui tudo, ó. Isso aqui é o R1. E o R2 é esse vermelho aqui, ó. Esse aqui é o R2. Então vamos calcular aqui, é só você usar o Pitágoras. O R1 vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai ser igual a raiz de 10 metros. Já o R2, eu vou usar Pitágoras de novo, mas é um triângulo de lado 1, 1. Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a raiz de 2 metros. Então, eu descobri a minha distância até o eixo de rotação. Lembrou? R é a distância até o eixo de rotação, mudou o eixo de rotação. Agora os R's mudam. E aí eu posso calcular o meu momento de inércia. E aí vai ficar bem claro para a gente o que quer dizer esse momento de inércia assim que a gente fizer isso. A massa do azul é 3. A distância até o eixo de rotação é raiz de 10. Só que você tem que levar ele ao quadrado. Mais a massa do vermelho é 2. A distância até o eixo de rotação é raiz de 2, você tem que levar ao quadrado. Aí quando você eleva ao quadrado, vai sumir a raiz. Então vai ficar 3 vezes 10, mais 2 vezes 2, que é igual a 34
quilogramas metro ao quadrado. Então, percebe que mudou os valores, eu tinha os mesmos dois objetos, com a mesma massa, na mesma posição, só que eu troquei o eixo de rotação. Antes era 5, meu momento de inércia, agora é 34. E agora que faz sentido para a gente comparar os dois. Antes eu tinha esse sisteminha aqui, ó, esse aqui é o de cima. Eu vou fazer aqui. Isso é o que eu tinha antes. E aí ele girava assim. Era assim que ele girava. E como se tivesse um fio aqui, um barbantinho amarrando eles. E agora, como que eu tenho? É assim. Aqui. Um aqui. E agora o laranja está aqui embaixo. É como se tivesse um barbante amarrando eles aqui. E agora o meu sistema gira assim. Que o momento de inércia, isso que a gente calculou, está dizendo para a gente? O momento de inércia é maior no segundo caso, é maior nesse caso aqui de baixo e menor no caso aqui de cima. O que isso implica? Isso implica que é mais fácil eu fazer girar esse sistema aqui do que o sistema de baixo. Então, esse momento de inércia, ele vai me dar uma quantia que me diz quão fácil é colocar para girar um sistema. Então, se eu quiser girar essas duas bolinhas pelo centro delas, vai ser mais fácil do que eu girar as duas bolinhas do que de um eixo afastado, por exemplo. Então, de novo, o que o momento de inércia vai me falar? Ele vai me falar o que é mais fácil colocar para girar. O que com menos energia eu consigo fazer girar? Esse sistema ou esse aqui de baixo? Aí o valor do momento de inércia, quanto maior ele é, mais difícil é colocar para girar esses dois objetos. Por exemplo, vamos pegar um exemplo do caso contínuo, que seria parecido com isso. Vamos pegar uma porta. Então, eu tenho uma porta aqui. Ó. Eu tenho uma porta. E aí, eu vou girar ela em duas situações diferentes. Essa aqui é a porta. Uma delas, eu vou colocar um eixo de rotação aqui. Então, ela vai girar como se fosse uma roleta de banco. Aquelas portas giratórias de banco. A mesma porta, tá? E a outra vai ser uma porta comum, que ela é girada pela extremidade. E aí eu te pergunto, qual das duas portas eu vou girar de maneira mais fácil? Se você fizer o cálculo do momento de inércia, percebe que aqui é mais ou menos do mesmo exemplo que a gente fez aqui em cima, mas você consegue perceber, ó, tá mais ou menos igual assim, a conta vai ser um pouco diferente, mas só para você ter uma ideia. O que o momento de inércia vai fazer para a gente, se a gente fizer o cálculo, a gente vai ver que o momento de inércia é menor no caso de cima. Ou seja, é mais fácil girar uma porta se ela tiver igual o negócio do banco, aquele catraca de banco, do que se ela tiver aqui no canto igual a porta da sua casa. Então, esse momento de inércia é uma maneira de a gente calcular o quão fácil é de girar o objeto ou não, de pôr ele para girar. É como se fosse a massa para rotações. A massa que a gente está acostumado no nosso dia, o mzinho, diz para a gente quanto maior a massa, por exemplo, um elefante, é mais difícil você movimentar um elefante do que uma formiga que tem a massa menor. Então, isso a gente estava fazendo na parte de translação. Quanto maior a massa, mais difícil pôr para se movimentar. Na parte de rotações, a mesma coisa. Quanto maior o I, mais difícil de fazer ele se movimentar. Na parte de translação, quanto maior a massa, mais difícil do objeto andar. Na parte de rotação, quanto maior o I, mais difícil de fazer o objeto rodar, girar. Então, quando você for desenvolver um objeto para misturar tinta, por exemplo, quando você for trabalhar fazendo uma máquina que gira tinta, ou na sua colheitadeira, você vai conseguir escolher o melhor eixo de rotação para você gastar menor valor de energia possível. Quando você tiver movimentos de rotações, tipo de um pneu, por exemplo, você vai conseguir calcular qual é a posição para você colocar o eixo para deixar ele mais eficiente ou menos. A gente vai ver também que muda o torque depois, mas
é importante, rotações, muito importante para o nosso dia a dia. Mais um exemplo, só para por completeza aqui, ó. Mas, opa, fazer aqui mesmo. Fazer aqui. Mais um exemplozinho. Esse aqui vai ficar bonito. Ainda aquele mapa que a gente está olhando de cima. E aí, vamos escrever aqui 1. Aqui é o 2, aqui é o 3. 1, 2, 3. Finge que tá bonito. Aqui é o -1, -2, -3. E aí eu vou colocar duas partículas aqui. E esse exercício eu sempre faço na sala de aula e mais da metade dos alunos erram. Sempre deixo um tempinho para vocês fazerem. E é sempre a maioria das pessoas erram. E aí eu quero que você calcule o momento de inércia em relação à origem, o eixo 0, 0, ou seja, estaria rodando assim meus objetos. O que a maioria dos alunos erram aqui? Ó? Percebe que essa distância é 2 e essa distância aqui também é 2. Aqui é 2 e aqui é 2. Só que como desse lado é negativo, o que metade dos alunos fazem? Eles acabam anulando os dois termos e o resultado dá 0. Esquecendo, vou colocar até -2 aqui, tanto faz. Esquecendo que a gente vai levar esse valor ao quadrado. Então vamos fazer em relação a 0, 0, só para você entender o que eu estou falando. Em relação a 0, 0. A gente está tentando calcular o i. Lembra disso? Tentando calcular o i. O R2. Vou colocar o valor negativo aqui, tá? Só para você ver como não vai mudar nada. Vou chamar esse aqui de 1. Desculpa. E esse aqui de 2. Eu preciso, lembra, o que eu preciso para calcular? I vai ser igual a M1 R1 ao quadrado mais M2 R2 ao quadrado. As massas eu já tenho, 3 kg, elas são iguais. E essa distância R1, vou colocar igual a -2 metros. Só para você ver que por mais que esteja negativo, não vai fazer diferença. R2 igual a 2 metros. Então eu vou substituir na minha equação. E aí por isso que tem que tomar sempre cuidado com a notação matemática, ela sempre tem que ser perfeita, porque senão você acaba fazendo errado. Ó, -2 ao quadrado. Muita gente não coloca esses parênteses, então não eleva o menos ao quadrado. E aí acaba errando a conta. Às vezes você omite o parêntese quando não tem nenhum sinal negativo. Mas é só para facilitar. Mais 12 igual a 24 quilogramas metro ao quadrado. Olha como é fácil de fazer. E esse é o caso discreto, tá? Bem facinho de a gente fazer o caso discreto. Só contar as bolinhas. Se tiver mais bolinhas, você soma. Se tiver 3, você soma as 3. Se tiver 4, você soma as 4 e assim por diante. Esse é o caso discreto. Vou só fazer rapidinho aqui, ó, só demonstrar o caso contínuo, mas a gente não vai fazer. Como que seria o caso contínuo? Pode falar. Ele é uma distância comum. O correto seria colocar positivo. Eu só coloquei negativo para mostrar que mesmo se você utilizar negativo, você está indo na direção negativa, né? Por mais que você erre e coloque a direção negativa, você vai chegar na resposta correta porque você vai elevar ele ao quadrado. Então, positivo ou negativo nesse caso não vai fazer diferença. No caso contínuo, vou só dar uma passada aqui, mas não vou chegar a fazer. O caso contínuo seria como se você tivesse uma barra, por exemplo. E aí, ó, você tem infinitos pontinhos. E aí você tem infinitos pontos. E vamos lembrar,
Esse aqui, o que a gente viu no caso discreto, era o somatório, que a gente somava. Se você tem infinitos pontos, você tem que fazer uma soma muito grande, porque você tem que somar muitos pontos. Então você tem que fazer uma soma muito grande. Lembra-se que é o sigma do S, S sigma, apesar de parecer um E, é sigma essa letra aqui. Inclusive, tem camisetas de curso que o pessoal usa isso aqui como se fosse um E. Não faz sentido, tem que usar isso como se fosse um S. Então, isso aqui, lembra, eu tenho que somar cada bolinha. Se eu tenho infinitas bolinhas, eu tenho que fazer uma soma muito grande. E aí, uma soma muito grande, eu uso um outro símbolo. Eu uso um S muito maior, que é esse aqui, ó. E aí, se você lembra, esse aqui é o símbolo da integral. Integral nada mais é que uma soma muito grande, uma soma por infinitas posições. Então, o somatório... Lembra que a gente tinha aqui o delta, quando a gente fazia o limite, ia para a derivada? Da mesma maneira, o somatório, quando é uma soma muito grande, ela vira integral. É isso que a gente faz. Então, no caso contínuo, a gente teria integral, e aí o momento de inércia seria integral da posição ao quadrado dm. A gente não vai chegar a fazer isso. Aí você faria uma integralzinha e você encontraria o momento de inércia. Mas lembra, a beleza do cálculo é você entender o que é a função e para que ela serve. Não só decorar, integral, você soma o integral de x. Ó. O que você aprende lá? Integral de x dx é igual a x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Isso aqui é decoreba, né? O importante de você aprender no cálculo é entender o que significa. Essa integral, no nosso caso, seria uma soma. Integral é sempre uma soma. Você está somando as bolinhas aqui, a contribuição de cada pedacinho. É isso que você faz. Quando você não consegue contar, quando é infinito o número de bolinhas, você faz uma integral. E aí que você aplica isso aqui. É interessante você saber se você tentar, se você precisar resolver problemas e bolar problemas no seu futuro, é muito importante você fazer isso. Na graduação você consegue ter essa percepção? Muito dificilmente. Mas depois de você rever isso uns anos depois, você consegue ter essas sacadinhas aqui. Bem legalzinho. Bem interessante. Beleza. O que que acontece? Falei para vocês que o nosso momento de inércia, a gente que aprendeu o caso discreto, só que nossos objetos do nosso dia a dia, eles são contínuos. Então, a princípio, qualquer objeto que eu fosse fazer do meu dia a dia, eu teria que fazer o caso contínuo, que é uma integral. Nem sempre é fácil fazer essa integral, às vezes leva bastante tempo. E às vezes precisa de um cálculo que você não tem. Então, qual é a nossa solução para a gente fazer com objetos do dia a dia? É usar tabelas. Então, você vai lá no Halliday, por exemplo, e aí ele vai ter essa tabela aqui para você. Cadê? Já vai ter pronta a tabela com o momento de inércia para várias figuras geométricas importantes. Então, você vai lá no Halliday, essa aqui é a tabela 10.2, acho que é a nona edição, ou é a nona e a décima, não tenho certeza. Mas se você vai lá no Halliday, ele já te diz como calcula, por exemplo, para uma esfera, como você calcula o momento de inércia dela, que é no caso da esfera, você tem que saber associar as variáveis aqui ao objeto que você tem. Ele te diz que para uma esfera é 2/5, 2/5 ou 2/3? Está pequeno aqui. 2/5. 2/5 de emissão, que é a massa total do objeto, vezes o raio ao quadrado. Então, se eu sei a massa do objeto e o raio, eu consigo facilmente calcular o momento de inércia para um objeto contínuo. Mesma coisa, se eu tenho um bastão aqui, ó. O bastão, o momento de inércia dele vai ser igual a 1 sobre 12 a massa vezes o comprimento dele ao quadrado. Ah, estou sem o Halliday. Se você for no Wikipedia, por exemplo, também tem tabela. Ó, eu só dei um print aqui numa página do Wikipedia, ou Wikipédia, e aí você procura lá, lista de momentos de inércia. Aí ele tem a mesma coisa, talvez ele mude a notação, ó, ele usa mzinho em vez de emissão, mas é a mesma coisa, você usa, vai lá na sua tabela, e você tem uma maneira de você calcular o momento de inércia para objetos contínuos sem precisar fazer as contas. É claro que nada é tão simples assim na vida.
Por quê? Vamos pegar um exemplozinho aqui, ó. Cadê? Pegar aqui. Não tem bem que eu queria. Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. O anel. Esse aqui do anel. Como é que eu corto aqui? Vamos pegar esse exemplo aqui do anel, que é o aqui de cima. Então, eu tenho um anel e eu tenho um anel girando aqui, ó. Opa. E sai. E deu pau aqui, ó. Pera aí. Vou apagar. Eu tenho o anel girando. É um caso contínuo. Lembra que a gente aprendeu sobre o caso discreto. Tem esse anel girando. E eu quero calcular, o eixo de rotação está aqui. E aí eu quero calcular qual é o momento de inércia dele. Aí eu olho aqui na tabela. I igual a mzão R ao quadrado. Então, se eu tenho esse raio, o raio do anel, e eu tenho a massa dele, eu consigo calcular o aumento de inércia. Moleza, né? Vamos supor que a massa, nesse caso, qual que é a massa do anel? 10 gramas? Então, vamos supor que a massa do anel é 10 gramas, que é igual a 0,01 quilogramas. A massa do anel, então, é 10 gramas. E o raio do anel, deixa eu olhar aqui, 1 centímetro. O raio do anel é 1 centímetro. Então, o que eu vou ter? A massa do anel, 10 gramas, e o raio vai ser igual a 1 centímetro, 0,1 metros. Então, se eu quiser calcular o momento de inércia, vai ser igual a massa dele, só utilizar a tabela, 0,01 vezes o raio ao quadrado, 0,1 ao quadrado. Isso aqui vai dar igual a 0,0001 quilograma metro ao quadrado. Então, eu consigo aqui, ó, olha o tantinho de conta que eu fiz. Porque é tabelado das principais formas geométricas, você encontra tabelado na internet. Muito fácil de você fazer. Só que nem tudo na vida é tão fácil, né? Porque vamos supor que eu tenho meu anel, mesmo anel. Mesmo anel, já calculei aqui. Só que agora, o meu eixo de rotação no sistema que eu tenho não é mais aquele. Vamos supor que o eixo de rotação é esse aqui, ó. O que isso quer dizer? Quer dizer que o anel vai estar girando assim, ó. Consegue perceber que o movimento mudou? Aí você olha aqui na sua tabela que você tinha, girando para cá, né? Você olha na tabela que você tinha, oh, putz, mas o eixo ele passa pelo centro, e agora? Não posso mais utilizar. Então aí que veio o problema, porque você tem na tabela, só que as tabelas elas te dão o momento de inércia de um eixo que passa pelo centro de massa. Dificilmente você vai achar uma tabela dos objetos que não passam pelo centro de massa. Então, o que as tabelas que você tem vão te dar? O momento de inércia em relação ao centro de massa do objeto, de um eixo que passa pelo centro de massa. Isso não necessariamente vai ser o seu caso. E é por isso que a gente tem uma ferramenta, também muito simples, para a gente trocar esse eixo de rotação. E aí que entra o teorema dos eixos paralelos. É muito fácil e muito útil. Para quê? Vamos escrever aqui primeiro, 4.2. Teorema dos eixos paralelos. Dos eixos paralelos. Para que servem os teoremas dos eixos paralelos? Voltando aqui, ó. Lembra, na tabela eu vou ter o momento de inércia. Voltando mais ainda, momento de inércia. Eu quero saber quão fácil é para girar o meu objeto. É para isso que serve para contar. Vou conseguir calcular a energia cinética dependendo do momento de inércia do meu objeto. Quanto maior o momento de inércia, maior a energia cinética, mais difícil de botar ele para rodar. Então eu descobri, aprendi a calcular o caso discreto, que é tranquilo, e o caso contínuo ele é um pouco mais complicado, apesar de ser bem parecido com física 3. Em física 3 vocês vão ter que fazer aqueles cálculos exatamente iguais. Mas vamos deixar isso para física 3.
E aí eu olho na tabela, se eu quiser objetos contínuos, eu olho na tabela e ele me dá o momento de inércia para eu calcular de uma maneira muito simples, igual a gente fez aqui. Só que na tabela não tem todos os eixos de rotações possíveis. Pode ter o mesmo objeto, mas o eixo de rotação do seu problema, do que você vai ter que fazer, não necessariamente é o igual da tabela. Para isso que a gente utiliza o teorema dos eixos paralelos. Para que ele vai servir? Para converter um eixo no outro. Então, se eu precisar trocar o eixo de rotação, eu utilizo o teorema dos eixos paralelos, que é a coisa mais fácil do mundo. Então, como que eu vou fazer aqui? Ó? Vou só escrever para quem estiver copiando, para ficar bonitinho no caderno. Então, o que a gente tinha antes? A gente tinha o anel aqui. E aí ele rodava em relação a esse centro. E aí você sabia que nesse caso que o I era igual a mr ao quadrado sobre 2. Agora eu tenho o mesmo anel, só que o eixo de rotação ele está na canteirinha aqui, ó. E aí eu te pergunto, qual é o I? É isso que a gente quer resolver porque teremos eixos paralelos. Então, o que... Pode falar. Diga. mr ao quadrado, tá certo, desculpa. Não tem o sobre 2. Vou escrever errado. É mr ao quadrado. É isso, né? Isso, escrevi errado. Então, agora o que a gente quer fazer? Quer achar se a gente mudou o eixo de rotação aqui para o canto. Nas tabelas que você vai encontrar, esse I é o I do centro de massa. Geralmente ele vai ser o I do centro de massa, porque ele passa por um eixo que passa pelo centro de massa. Ele vai estar escrito lá, I do centro de massa. E fiz um barulho estranho, beleza. Tô ao vivo ainda ou caí? Tá. Ah, nossa, chegou cedo, esse chegou cedo. Só você na chamada e ir embora. Então, esse aqui que você vai encontrar na tabela, ele vai começar a ser escrito como I do centro de massa. Se eu quiser saber o I para qualquer ponto, o que eu faço? Eu pego da tabela, que é o I do centro de massa, e somo ele com a massa do objeto vezes a distância que eu andei ao quadrado. Então, eu vou pegar essa distância, como é que eu tinha? Eu tinha o eixo aqui ó, antes, tá? E eu mudei ele dessa distância aqui, ó. Eu andei ele para cá. Eu vou chamar essa distância de h. Então, se eu quiser converter o momento de inércia do meu tabelado para qualquer outra posição, lembra que tem que ser um eixo paralelo, tá? Eu não posso fazer ele girar... Eu estou girando no centro aqui, ó. Estou girando aqui no centro. Cadê? Aqui. Não posso fazer ele girando assim, ó, por exemplo. Tem que ser um eixo paralelo, tá? Só mudar ele para o lado. Só pega o eixo e muda ele para o lado. O que você faz? Você só soma aquele da tabela com m vezes h ao quadrado. Coisa mais fácil do mundo. E esse h é o quanto que você mudou o seu eixo de rotação. Então, só para escrever aqui, para você não esquecer, esse ICM é o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa. Vou escrever bonitinho. Geralmente na tabela vai ter esse. Cuidado para ver se é esse mesmo na sua tabela. Então, esse é o momento de inércia em relação a um eixo que passa pelo centro de massa. Então, você olha na sua tabela, vai estar o ICM. Não necessariamente vai estar escrito ICM, tá? Você tem que perceber isso. Ah, mas o meu problema, o meu eixo de rotação é outro, ele é paralelo ao da tabela, mas é outro. Usa o teorema dos eixos paralelos. Opa. Para isso que serve o teorema dos eixos paralelos. Eu lembro que quando eu fiz Física 1, esse que eu vi em Física 1 na minha faculdade, eu não tinha entendido muito bem, não.
Mas agora eu espero que vocês entendam. Então, o que que eu tenho? Eu tenho o momento de inércia, que é a massa para rotações, eu tenho que saber calcular ela. Para a maioria dos objetos vai estar tabelado, só que não necessariamente o eixo da tabela é o que eu tenho. O que que eu faço para transformar esse eixo de rotação? Teorema dos eixos paralelos, que é só fazer uma soma aqui, ó. Olha que coisa fácil. Só fazer uma soma. Já vou fazer um exemplo já, mas antes eu vou só escrever aqui. O M é a massa total. E o H, que é a única coisa que apareceu nova aqui, ó, é a distância entre os eixos. Vamos fazer o nosso probleminha aqui que a gente quer saber. Lembra, eu tenho um anel. E aí eu mudei o eixo de rotação aqui para a ponta. Como se eu tivesse pego um barbante, colocado dentro do anel e girando ele dentro do barbante. Lembra que o eixo inicial era esse aqui, o da tabela é esse aqui. Esse aqui é o centro de massa. Então, o que que eu fiz? Eu mudei o meu eixo de rotação dessa distância aqui, h. Essa foi o que eu mudei o meu eixo de rotação. O que que eu tenho? Nossa, até não errado. É sobre 2? Não, gente. Só conferir aqui. Não, não é sobre 2. Engraçado. Tá certo. Eu acho que eu usei outro exemplo aqui. Opa, mudou aqui. Então, o que que eu tenho aqui no... Que isso? Ah, ficou zoado. Deixa pra lá. Não é bom ficar arrastando, não. Então, o que que eu tenho? Eu tenho meu centro de massa e eu andei essa distância h aqui, ó. Eu tinha que moer do centro de massa, é o tabelado, que é o que está lá na esquerda, que é mr ao quadrado. Então, se eu quiser saber o I em relação a esse eixo novo, eu vou pegar esse I do centro de massa e vou somar com mh ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a mr ao quadrado, que é o que a gente tinha aqui, mais o teorema dos eixos paralelos. Opa, m vezes h ao quadrado. Agora é só substituir. A massa que eu tinha antes era 0,01. O R era 0,1. A massa é a mesma. A massa é a massa do anel, não muda nada, 0,01. E o H é quanto eu andei. Se você percebe aqui, eu andei o raio do anel, que é o mesmo R aqui, ó. Então vai ser R 0,1 ao quadrado. Se você fizer essa conta, isso aqui vai dar igual a 2 vezes, desculpa, 0,0002 quilogramas metro ao quadrado. É só terminar a conta. Se você comparar isso com o que a gente tinha antes, era, olha aqui, vamos comparar os dois. Antes era 0,0001, agora é 0,0002. Então, o que aconteceu? Ficou mais difícil de eu colocar meu anel para girar quando eu troquei esse eixo de rotação. Mas percebe que é muito fácil você fazer o cálculo. É só você saber quanto que você andou, esse H, e somar com o que você tinha antes. Moleza, molezinha. Então, o que é o teorema dos eixos paralelos e para que ele serve? Eu vou ter momentos de inércia tabelados. Geralmente, o tabelado me passa pelo centro de massa. Não necessariamente o que passa pelo centro de massa é o que eu quero. Então, eu utilizo o teorema dos eixos paralelos para mudar esse eixo de rotação, e aí eu não preciso fazer nenhuma integral. Se você quiser, você pode calcular por integral esse aqui direto. Aí fica a seu critério, mas eu acho que você vai levar um pouquinho mais do que fazer essa conta de duas linhas aqui. Eu acho. Então vamos para os exemplos. O conteúdo da aula de hoje era mais ou menos isso, agora a gente vai para os exercícios. Vamos ver aqui. Exercícios. Coloquei uns exercícios fáceis hoje. Cadê aqui? Aqui é o 43, duas bolinhas. Ele fala o seguinte para a gente aqui, ó. O bloco homogêneo da figura a seguir tem massa
0,172 kg, ou seja, 172 gramas, é um bloco. E lados de lado A, 3,5 centímetros, lado B de 8,4 centímetros e a grossurinha dele aqui de 1,4 centímetros. Calcule o momento de inércia do bloco em relação a um eixo que passa por um canto e é perpendicular às faces maiores. Então ele me deu um bloco e esse bloco ele gira em relação a esse eixo. Quer dizer que ele está girando assim. Ó. Ixi, como é que eu desenho isso? Sou péssimo de desenho, viu, gente? Ele gira assim. O bloco está girando. E aí eu quero saber qual é o I desse objeto. Então vamos utilizar o que a gente aprendeu, né? Eu vou olhar lá na minha tabela, vou colar a tabela aqui. E aí, vou pegar a tabela do Halliday e vou ver qual que se parece com esse aqui do problema que eu tenho. E aí você vão já descartando os que não são. Não é, 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 não é. Só pode ser esse, mas tá muito parecido. Será que tem no Halliday ou será que não tem? Então vamos olhar aqui, ó. Mas tem esse aqui que parece uma placa, só que não tem o C. Então, o que a gente conclui é que o momento de inércia para uma placa não depende do C. Então, ele pode aumentar a largura ou diminuir, que não vai fazer diferença esse valor desse C aqui, não vou usar para nada. Mas se você olhar o mesmo problema desse daqui, só que o eixo de rotação é outro, olha só. O eixo de rotação dele está pelo centro de massa, porque lembra que eu falei para vocês, nas tabelas em geral vai ter só pelo centro de massa. Então, já escolhi qual tabela que eu vou utilizar esse aqui. Esse aqui é o que vai estar na minha tabela. Então, o que diz na minha tabela aqui? Diz que o I, lembra que eu quero calcular o momento de inércia desse tijolinho aqui. O I do centro de massa, que é o da tabela, é igual a 1 sobre 12 massa do objeto vezes esse A ao quadrado mais B ao quadrado. Ah, apareceu A e B que não tinha aparecido antes. Tudo bem, não tem problema. Olha na sua figura e interpreta. Não necessariamente as letras vão ser as mesmas, mas compara os dois objetos e interpreta qual é o que você quer. Agora eu mudei o eixo de rotação. Meu eixo de rotação da tabela é aqui no centro. Percebe que eles são eixos paralelos. Eles apontam na mesma direção, só estão em posições diferentes. Então, o que eu quero? Eu quero o I em relação a esse eixo, em relação a esse eixo, e ele me dá em relação a esse eixo aqui. Então, se eu tenho dois eixos paralelos, que eu vou utilizar teorema dos eixos paralelos. Eu já tenho o I do centro de massa. Se eu quiser calcular o I para qualquer eixo paralelo, eu pego o I do centro de massa e somo ele com a massa vezes o quanto ele andou ao quadrado. Então é isso que eu vou fazer. Eu tenho o do centro de massa, porque eu tenho os valores de A e de B, está escrito aqui. Eu tenho a massa, que é 172 gramas. Agora, tudo que eu tenho que fazer é somar com a massa de novo e multiplicar pelo h ao quadrado. H é quanto que andou aquele eixo. Estava fazendo de azul, mas talvez confunda. Então, vou fazer de vermelho. Ó, esse aqui é o H. Então, o que eu preciso? Só descobrir o valor de H e jogar na equação. Olha que fácil, duas bolinhas do Halliday, não dá nem para acreditar. Então, eu preciso descobrir o valor de H, é só eu fazer o... Vou desenhar aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Vou desenhar o tijolo aí de cima. Aí eu tenho que desse lado aqui é A. Eu tenho que desse lado aqui é B. E o C você pode esquecer por enquanto. Então, esse é o eixo de rotação do centro de massa. E eu quero saber desse eixo aqui. Ó. Eu preciso saber qual é essa distância. Então, é só eu fazer o Pitágoras. Ó, esse tá aqui, vou fazer desse lado aqui. Ó. Essa distância aqui é A sobre 2. E essa distância aqui ó, é B sobre 2. E esse aqui é a hipotenusa do triângulo que eu formei. Formei esse triângulo aqui. Ó. Cadê? Formei o triângulo B sobre 2. A sobre 2. E esse aqui é o H, que eu quero saber.
Então, é só utilizar o Pitágoras. Eu tenho que h é igual a raiz quadrada de a sobre 2 ao quadrado mais b sobre 2 ao quadrado. Então, pronto, já tenho tudo que eu preciso. É só substituir. Ó. O i, que é o que eu quero, é igual a 1 sobre 12 mzão a ao quadrado mais b ao quadrado mais mzão, que vem daqui o mzão, vezes o h ao quadrado, que é raiz quadrada de a sobre 2 ao quadrado mais b sobre 2 ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Ou seja, vai dar mzão sobre 12 a ao quadrado mais b ao quadrado mais mzão, que multiplica a sobre 2 ao quadrado mais b sobre 2 ao quadrado. Agora é só substituir, tá? Não sei nem se eu vou substituir, senão eu vou errar. É muita continha aqui, vai me tomar um tempinho. Então eu vou pular. Mas aqui, o A, o que é o A? O A é esse aqui. Só você trocar os números e faz em casa aí. O B é esse aqui. Lembra de transformar para o sistema internacional, tá, gente? E a massa é essa aqui. Se alguém fez, me fala quanto que dá a resposta. Você substitui, quanto que dá? Fala aí, gente. Vou tentar fazer aqui, então. Eu erro. As contas que eu faço ao vivo, eu sempre erro. Dividido por 12 vezes 0,0035. Não. Meu Deus do céu. 0,034 ao quadrado mais 0,172 que multiplica que é ao quadrado 0,035 ao quadrado mais 0,084 ao quadrado, isso dividido por 4. Ó, se eu não errei, não tenho certeza, tá? Eu fiz rapidinho aqui, não consegui conferir, mas o meu deu 0,00475 quilogramas metro ao quadrado. Depois você confere lá com calma, mas eu acho que dá isso aqui. Esse é o valor. Mas a física está toda aqui, depois é só jogar na calculadora, né? Aula de calculadora a gente não tem. Então, eu faço no Excel as contas, eu acho mais fácil, tá? Mas faz como você achar melhor. Continha, continha. Não precisa... O importante é você saber organizar as coisas aqui. Olha, não tenho certeza desse resultado, tá, gente? Próximo e último. Esse aqui tem duas partes. Vai para lá. Vai para lá. Que é o 41. Esse 41 dá um pouquinho mais de trabalho. Mas ele mistura tudo que a gente viu. É a continuação aqui do enunciado, tá? Ele fala assim para a gente, na figura a seguir, duas partículas, ambas de massa 850 gramas, estão ligadas uma à outra por um eixo de rotação no ponto O. Então está aqui ó, o eixo de rotação. É bem parecido com o primeiro exemplo que a gente fez lá para calcular o momento de inércia por caso discreto. E a massa, então eles estão ligados por duas barras finas. Cada uma delas tem uma distância d de comprimento.
então a barrinha, e a massa de cada barra é 1,2 kg. Então tem duas barras e duas bolinhas. E o conjunto gira em torno do eixo de rotação, com velocidade angular ômega 0,3 radianos por segundo. Calcule o momento de inércia do conjunto em relação ao ponto O e a energia cinética. Então, o que eu quero saber nesse exercício aqui, vou colocar aqui do lado. Eu quero saber qual é o valor de I do sistema e eu quero saber qual é a energia cinética do sistema. Essas são as duas questões que eu tenho. Aí talvez você precise ler com calma para você entender exatamente qual é o problema. Eu vou desenhar ele aqui. Já está desenhado ali, não vou desenhar não. Você tem essa barrinha aqui e você quer calcular o momento de inércia dela. Então você tem duas situações. Vou pegar essa barra que ele fez, são duas barras, mas eu vou juntar elas, eu vou fazer uma barra só. Então qual que vai ser o meu sistema aqui? Ó? Eu vou ter uma barra, o eixo de rotação, eu vou ter uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Agora mudou algumas coisas, porque eu uni as duas barras, não tem problema, só imaginei que elas são contínuas. Agora o tamanho da barra é 2Dzinho, porque cada uma delas é Dzinho. Então virou 2Dzinho. E a massa dela, só somar as massas, deu 2Mzão. Então beleza, eu tenho três objetos para calcular o momento de inércia. Eu tenho as duas bolinhas, a vermelha e a azul. E eu tenho também a barra, que está em preto. Vou fazer a barra em verde. Então eu preciso calcular o momento de inércia desses três objetos e somar. Vou fazer o mais fácil deles aqui, que é a bolinha. Vou pegar só essa bolinha. A gente lembra lá do caso discreto, que o momento de inércia é igual ao somatório em I de MI RI ao quadrado. Eu posso pegar tanto a bolinha azul e calcular e depois somar com a vermelha, ou fazer as duas ao mesmo tempo. Pensando bem, acho que vou fazer as duas ao mesmo tempo. Então, como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar a massa da bolinha vermelha vezes a distância da bolinha vermelha até o eixo de rotação, mais a massa da bolinha azul vezes a distância da bolinha azul até o eixo de rotação. Então, agora é só substituir. A massa da bolinha vermelha é 85 gramas, 850 gramas. A distância da vermelha até o eixo de rotação é Dzinho. Vou deixar Dzinho mesmo. Já para azul, a massa é a mesma. Não precisaria ter substituído a massa agora, mas tudo bem. Vou substituir, só que agora a distância não é mais D. Não é mais D, porque ela está aqui em cima. A azul está aqui em cima. Então a distância agora é 2D vezes 2D ao quadrado. Vamos simplificar para fazer do jeito bonito. Isso aqui vai ficar 0,85 vezes D ao quadrado mais 0,85 vezes 4D ao quadrado. Então, isso aqui, se você simplificar um passo a mais, isso aqui vai te dar... Cadê? 0,85 vezes 5D ao quadrado. Depois eu termino a conta, tá? Mas aqui, eu só simplifiquei um pouco mais. Então, esse é o momento de inércia das bolas. Agora eu preciso fazer o da barra. E o da barra eu não sei exatamente como calcular, porque é um caso contínuo. Então, eu vou lá na minha tabelinha. Eu vou lá na tabela e olho a barra. Tá aqui, ó. Essa aqui é a tabelinha. E isso aqui que ele vai me dizer. Esse é o momento de inércia para a barra. Só que aí tem um problema. Você percebe que o eixo de rotação que a tabela me deu é aqui, ó. Passa pelo centro de massa. Então, se o eixo da tabela é diferente do que eu tenho, e ele é paralelo, o que eu uso? O teorema dos eixos paralelos. Então, o que eu vou fazer? Ó, lembrando,
que eu tenho essa diferença aqui, ó, entre o eixo que eu quero e o eixo da minha tabela. Então, o que eu vou fazer? Teremos eixos paralelos. Então, só para a barrinha, lembra que eu tenho que somar esse aqui com o da barra depois. Então, para a barra, eu olho na tabela, eu tenho o momento de inércia do centro de massa, é 1 sobre 12 ml ao quadrado. O que é L? L é o comprimento da barra. No nosso caso, L é igual a 2D. Então, esse L aqui é 2D. Tem que saber associar o que está na tabela com o que você tem, o seu problema. E esse é o eixo do centro de massa. Eu quero calcular o I da barra, utilizando termos eixos paralelos. I do centro de massa mais mh ao quadrado. Então, eu já tenho o I do centro de massa, que é 1 sobre 12, vezes a massa, vezes o L, que é 2D, ao quadrado. Mais a massa, vezes o H. Quanto que vale H? H vale D, que foi o tanto que eu andei. Então, eu tenho que é M vezes D ao quadrado. Vou simplificar isso daqui. Vai ficar 1 sobre 12, vezes 4mD ao quadrado, mais mD ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 sobre 3 mD ao quadrado, mais mD ao quadrado, que é igual a 4/3 de mD ao quadrado. Agora eu preciso somar esses dois aqui. Porque o que eu fiz? Eu calculei das bolinhas, e aí depois eu calculei o da barra. Tudo que eu preciso fazer é somar. Então, o I total, vou chamar de I total, tá? Vai ser igual. O I total vai ser igual a 0,85 vezes 5 vezes D ao quadrado, mais 4 sobre 3 mzão D ao quadrado. Então, fazendo essa conta, a gente chega em... Vamos ver. Calculei. Se eu não errar, tá? 0,85 vezes 5. Diga. Qual é? Aqui que você disse? Eu coloquei... É porque aqui, ó, você percebe que aqui era 4, né? Aí ficou 5 agora, porque eu somei. É que eu coloquei ele em evidência. Esse aqui, ó, esse aqui é 1, é 0,85 vezes 1 vezes d ao quadrado. Que é 0,85 vezes 4 vezes d ao quadrado. Somando os dois dá 5. Beleza, nada. Então, terminando aqui, vezes d ao quadrado, nada, igual a esse mais 4 dividido por 3. Repare que a massa da barra é 2,4 kg, tá? Cada barra tem massa de 1,2 kg. Então, cuidado aí. As barras são mais pesadinhas. Cuidado só para não confundir. Então, o mzão que eu vou utilizar aqui é 2,4. Vezes o D, 0,056 ao quadrado. Então, se eu não errei nada, não é garantia, tá? Depois você faz com calma. Se eu não errei nada, isso aqui vai me dar 0,023 quilogramas metro ao quadrado. Essa é a letra A, que ele quer saber o momento de inércia do conjunto. Então, o que eu fiz? Eu calculei das bolinhas, depois calculei da barra e somei. Foi isso que eu fiz. Confere se está correto o número depois, mas a resolução está correta. Já para a letra B, ele me pergunta qual é a energia cinética do conjunto.
Então, o que eu quero saber agora é a energia cinética. Energia cinética é igual a I ômega ao quadrado sobre 2. O I é o que eu acabei de calcular, 0,023. O ômega é 0,3. E aí eu preciso fazer ele ao quadrado. E aí eu divido isso aqui por 2. Então, qual que é a energia cinética desse meu objeto? Ele vai ser igual a 0,023 vezes 0,09 dividido por 2. Isso aqui vai me dar, se não tem nenhuma conta errada, 0,00104 joules. Essa é a energia cinética do objeto. Percebe que a energia cinética dele é bem baixa.